Olá, meus amados irmãos e irmãs. É uma alegria imensa estar aqui com vocês neste momento tão especial. Hoje, nos reunimos para refletir sobre uma passagem poderosa e encorajadora da Palavra de Deus, que está em Josué 10:25. Nesta passagem, encontramos Josué dizendo: "Não tenham medo, nem fiquem desanimados, sejam fortes e corajosos." Que mensagem impactante, não é mesmo? Este versículo nos fala diretamente ao coração, nos lembrando da importância da coragem e da força em meio às dificuldades que enfrentamos em nossas vidas. Todos nós, em algum momento, já nos sentimos desanimados ou com medo diante dos desafios que a vida nos apresenta. Seja na nossa vida pessoal, profissional ou espiritual, é comum que as adversidades nos façam hesitar, nos deixem inseguros e nos façam questionar a nossa capacidade de seguir em frente. Mas é exatamente nesse contexto que a palavra de Josué se torna um bálsamo para as nossas almas. Ele foi um líder escolhido por Deus, encarregado de conduzir o povo de Israel à terra prometida. E assim como Josué, nós também somos chamados a liderar nossas próprias vidas, a enfrentar os gigantes que se levantam diante de nós e a manter a fé em momentos de incerteza. Quando ele diz, não tenham medo, ele está nos convidando a confiar em Deus, a acreditar que, independentemente das circunstâncias, a presença divina nos acompanha e nos sustenta. Vamos refletir juntos sobre o que significa ser forte e corajoso. A coragem não é a ausência de medo. Na verdade, é a decisão de seguir em frente apesar dele. Muitas vezes, precisamos tomar atitudes que podem parecer assustadoras, mas é aí que a nossa fé se torna um diferencial. Ao confiarmos no Senhor e em seus propósitos, encontramos a força necessária para avançar. E como podemos aplicar essa mensagem em nossas vidas? Pode ser através da oração, buscando a orientação e a paz que vem do alto. Ao nos conectarmos com Deus, somos lembrados de que Ele nos capacita a enfrentar desafios e nos dá a segurança que precisamos. Além disso, nós podemos encorajar uns aos outros. Que tal comentar abaixo como você tem encontrado força e coragem em sua caminhada? Ou talvez compartilhar um testemunho de quando você superou um desafio? Isso não só ajuda a fortalecer a comunidade, mas também pode inspirar alguém que está passando por um momento difícil. Neste vídeo, vamos explorar mais a fundo o contexto em que Josué proferiu essas palavras e como elas se aplicam às nossas vidas hoje. Quero convidá-los também a se inscreverem no canal, assim vocês não perdem nenhuma reflexão e podem acompanhar mais conteúdos edificantes. A cada vídeo, buscamos aprofundar nossa compreensão da palavra e fortalecer nossa fé juntos. Vamos, então, olhar para as batalhas que temos enfrentado. O que tem te deixado com medo ou desanimado? Lembre-se de que você não está sozinho. A comunidade de fé está aqui para apoiar uns aos outros, assim como Josué fez com seu povo. Juntos, podemos encorajar e lembrar uns aos outros da promessa de Deus. Ele está conosco em todos os momentos. Sim, a vida pode ser desafiadora e, por vezes, até opressora. No entanto, a mensagem de coragem que encontramos em Josué 10:25 é um lembrete de que, com Deus ao nosso lado, somos mais do que vencedores. Precisamos nos levantar, olhar para frente e avançar com confiança, sabendo que a vitória já foi garantida por Cristo. Permita-se ser fortalecido por esta mensagem. Que cada um de nós possa sair deste encontro renovado, prontos para enfrentar os desafios com fé e coragem. E lembre-se, você é amado, você é importante e você tem um propósito. Vamos juntos descobrir mais sobre essa passagem e como viver de maneira que reflita a força e a coragem que Deus nos concede. Prepare-se para uma jornada de aprendizado e crescimento espiritual. A passagem de Josué 10:25 traz uma mensagem poderosa e atemporal, que ressoa profundamente em nossos dias. Não tenham medo, nem fiquem desanimados. Sejam fortes e corajosos. Essas palavras, proferidas por Josué em um momento de intensa batalha e desafio, servem como um convite à resiliência e à determinação, não apenas para os que estavam vivendo a situação,
mas para todos nós que enfrentamos nossas próprias lutas. A coragem é uma virtude muitas vezes subestimada, especialmente em tempos de dificuldade. O medo pode se tornar um adversário paralisante, capaz de nos desviar de nosso propósito e nos fazer duvidar de nossa capacidade de superar obstáculos. No entanto, o encorajamento de Josué nos lembra que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. A força interior que ele invoca não é uma força física, mas sim uma força espiritual e emocional que nos permite lidar com as adversidades com um espírito elevado. Josué, como líder, não apenas demonstra coragem por si mesmo, mas também se torna uma fonte de encorajamento para o seu povo. Ele reconhece que, em momentos de crise, a moral e a determinação do grupo são essenciais. Seu papel vai além de comandar. Ele inspira confiança, unindo as pessoas em torno de uma visão comum. Isso nos ensina que, em nossos próprios contextos, seja na família, no trabalho ou em comunidades, podemos ser agentes de encorajamento. Ao oferecer palavras de ânimo e apoio, contribuímos para a construção de um ambiente onde a coragem pode florescer. É interessante notar que a ordem para não ter medo e ser corajoso é frequentemente repetida ao longo da Bíblia. Isso nos mostra que a luta contra o medo é uma constante na experiência humana. Todos nós, em algum momento, sentimos o peso da incerteza e da ansiedade diante do que está por vir. A mensagem de Josué, portanto, não é apenas para os guerreiros de sua época, mas para cada um de nós que, em diferentes batalhas pessoais, pode sentir-se desanimado ou temeroso. Além disso, a coragem que Josué invoca é acompanhada de um forte senso de propósito. Ele não pede que seu povo seja corajoso de forma isolada, mas sim em nome de uma missão maior. Eles estavam lutando por suas terras prometidas, por sua identidade e por um futuro que Deus havia planejado para eles. Isso nos leva a refletir sobre a importância de termos um propósito claro em nossas vidas. Quando sabemos o que estamos defendendo, quando temos uma visão do que queremos alcançar, a coragem para enfrentar os desafios tende a emergir de forma mais natural. Em tempos de dificuldade, é fundamental que nos lembremos de que não estamos sozinhos. A força e a coragem que Josué fala são amplificadas quando nos unimos como comunidade. Assim como o povo de Israel se apoiou mutuamente, nós também devemos cultivar relações de apoio. A solidariedade é um antídoto poderoso contra o medo e a desmotivação. Quando estamos juntos, dividimos não apenas as cargas, mas também as vitórias e a coragem. Além disso, a mensagem de Josué nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. O que nos impede de sermos fortes e corajosos? Muitas vezes, são nossas próprias inseguranças e dúvidas que nos paralisam. O processo de autoconhecimento é crucial para superar esses obstáculos internos. Precisamos nos lembrar de nossas conquistas passadas, das vezes em que enfrentamos desafios e saímos mais fortes. Essa reflexão pode nos ajudar a construir uma narrativa interna de coragem e resiliência. Por fim, a exortação de Josué é um lembrete de que a coragem é uma escolha. Independentemente das circunstâncias que enfrentamos, podemos decidir ser fortes e corajosos. Essa escolha pode não eliminar o medo, mas pode nos permitir avançar com determinação e confiança. Ao adotarmos essa postura, não apenas transformamos nossas próprias vidas, mas também nos tornamos exemplos de fé e coragem para aqueles ao nosso redor. Em um mundo onde as incertezas e os desafios são constantes, a mensagem de Josué continua a inspirar a todos nós a nos levantarmos, a não ceder ao desânimo e a lutarmos com bravura por aquilo que acreditamos. A passagem de Josué 10:25 nos apresenta um poderoso chamado à coragem e à força, especialmente em tempos de adversidade. Diante de uma batalha, Josué, como líder do povo de Israel, se dirige a seus soldados com palavras que ressoam através das gerações. Não tenham medo, nem fiquem desanimados. Sejam fortes e corajosos. Essa mensagem não é apenas um encorajamento momentâneo,
mas uma lição vital sobre como enfrentar os desafios da vida. A coragem é frequentemente vista como a ausência de medo, mas na verdade é a capacidade de agir apesar dele. Josué sabia que seus homens estavam enfrentando um inimigo poderoso e que o temor poderia paralisá-los. No entanto, ele não apenas reconhece o medo, mas os exorta a superá-lo. Essa abordagem é essencial para qualquer líder. Reconhecer as fraquezas e incertezas, mas também oferecer uma visão de esperança e determinação. A força e a coragem que Josué menciona não provém da confiança nas próprias habilidades ou recursos, mas da certeza de que estão cumprindo um propósito maior sob a orientação divina. Este chamado à coragem é particularmente relevante em momentos de desafio pessoal e coletivo. Seja diante de batalhas emocionais, financeiras, relacionais ou espirituais, todos nós enfrentamos situações que testam nossa resistência e fé. O desânimo pode facilmente se instalar quando as circunstâncias parecem insuperáveis. No entanto, a exortação de Josué nos lembra que a verdadeira força é uma escolha. Escolhemos ser fortes e corajosos, mesmo quando tudo ao nosso redor sugere o contrário. Josué, como líder, não apenas fala sobre coragem, mas também a exemplifica. Ele está à frente de seu povo, mostrando que a liderança se manifesta na disposição de enfrentar os desafios de frente. O papel de um líder é inspirar, mas também é fundamental que o líder esteja disposto a compartilhar suas próprias lutas e vulnerabilidades. Isso cria um ambiente onde a coragem é contagiosa, onde as pessoas se sentem apoiadas e encorajadas a seguir em frente. Além disso, a mensagem de Josué ecoa um princípio mais profundo sobre a presença de Deus entre seu povo. A força que ele pede a seus soldados não é apenas uma força física ou militar, mas uma força que vem da certeza de que Deus está com eles. Este é um tema recorrente nas Escrituras. A presença de Deus como fonte de coragem. Quando entendemos que não estamos sozinhos em nossas batalhas, podemos nos levantar com mais ousadia. A confiança em uma força superior nos dá a coragem necessária para avançar, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Essa perspectiva é crucial para o nosso dia a dia. Muitas vezes nos sentimos sozinhos em nossas lutas, mas a verdade é que a companhia divina é constante. Isso nos ajuda a enfrentar os temores e inseguranças que podem nos paralisar. O encorajamento de Josué é um lembrete de que, ao olharmos para o futuro, devemos manter a fé na presença constante de Deus, que nos apoia e nos fortalece. Por fim, a mensagem de Josué 10:25 é um convite a todos nós, a sermos agentes de encorajamento e força nas vidas uns dos outros. Assim como Josué encorajou seu povo, somos chamados a ser vozes de ânimo em meio às dificuldades que nossos amigos, familiares e comunidades enfrentam. Ao invés de permitir que o medo e o desânimo prevaleçam, podemos nos unir, apoiar uns aos outros e lembrar que a coragem é um valor que se multiplica quando compartilhado. Em suma, a exortação de Josué para não temer e ser corajoso nos lembra que, mesmo em meio a batalhas difíceis, podemos encontrar força na unidade, na liderança comprometida e na presença constante de Deus. Que possamos, portanto, levar essas lições ao nosso cotidiano, enfrentando cada desafio com firmeza e coragem, confiantes de que não estamos sozinhos. Em momentos desafiadores, quando as tempestades da vida parecem nos envolver, a mensagem de Josué 10:25 ressoa profundamente em nossos corações. Não tenham medo, nem fiquem desanimados. Sejam fortes e corajosos. Aqui, encontramos um poderoso encorajamento que serve como um farol em meio à escuridão das adversidades. Josué, como líder, não apenas reconhece as dificuldades que seu povo enfrenta, mas também assume um papel vital de motivador, incentivando-os a não sucumbir ao medo que pode paralisá-los. É natural, em tempos de crise, que o medo e o desânimo tentem nos dominar. As incertezas da vida, os desafios inesperados e as batalhas que travamos, tanto internas quanto externas, podem gerar uma sensação de impotência.
Nesses momentos, é essencial lembrar que a força e a coragem não são características que possuímos por natureza, mas sim escolhas que fazemos ao confiar em algo maior do que nós mesmos. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. A mensagem de Josué convida a uma reflexão sobre a importância de mantermos a fé e a esperança, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A história de Josué é uma lição sobre liderança e a importância de um espírito resiliente. Ele entendia que, para conquistar a terra prometida, seu povo precisava de mais do que estratégia. Eles precisavam de coragem e determinação. E ele estava ali para lembrá-los disso. O encorajamento que ele oferece é um convite a todos nós. Não nos deixarmos levar pela ansiedade ou pelo desespero, mas sim a buscarmos a força que encontramos na fé. Quando olhamos para as dificuldades que enfrentamos, podemos nos lembrar de que a verdadeira segurança não vem das circunstâncias externas, mas da nossa relação com Deus. Em Salmos 27:1, encontramos uma declaração poderosa: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Esta passagem nos ensina que, ao confiarmos em Deus como nossa luz, temos a certeza de que não estamos sozinhos nas trevas. A luz divina ilumina nosso caminho, mesmo quando tudo ao nosso redor parece confuso e ameaçador. Essa confiança em Deus nos liberta do peso do medo e nos permite avançar com coragem. A salvação que Deus nos oferece não se refere apenas à vida eterna, mas também à libertação das ansiedades diárias que nos cercam. A segurança e a proteção que encontramos em Sua presença nos capacitam a enfrentar os desafios com um coração tranquilo. Isso não significa que não haverá dificuldades, mas sim que, com a ajuda de Deus, podemos superá-las. A fé se transforma em nossa âncora, nos mantendo firmes em meio à tempestade. Além disso, a confiança em Deus nos permite ver além das circunstâncias atuais. Quando focamos em Suas promessas, encontramos esperança renovada. A mensagem de coragem e força não é apenas uma repetição de palavras, mas um chamado à ação. É um convite para que, mesmo no desespero, façamos a escolha de acreditar que há um propósito maior em cada desafio que enfrentamos. Essa perspectiva nos fornece a coragem necessária para perseverar, mesmo quando não conseguimos ver a saída. A vida é uma jornada repleta de altos e baixos, e em cada um desses momentos, somos convidados a cultivar a coragem e a força. O encorajamento de Josué ecoa em nossas vidas, lembrando-nos que, independentemente das batalhas que travamos, não estamos sozinhos. Deus caminha conosco, e Sua luz nos guia, mesmo nas horas mais sombrias. Assim, ao enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, que possamos lembrar de buscar a força que vem da nossa fé. Que a coragem que nos é oferecida através da palavra de Deus nos inspire a seguir em frente, a lutar as batalhas que precisamos enfrentar e a confiar que, independentemente do que aconteça, temos um Deus que nos ama e nos sustenta. Na continuidade deste momento de reflexão, teremos uma oração, onde poderemos colocar diante de Deus nossas ansiedades e pedir a força e a coragem necessárias para enfrentar os desafios que nos cercam. Ó Senhor Deus, nosso Pai eterno, diante de Ti nos reunimos em espírito de humildade e reverência. Hoje queremos Te louvar e exaltar o Teu nome, que é digno de todo o nosso amor e adoração. Em meio às lutas e desafios que a vida nos apresenta, lembramos das palavras de Josué, que nos encorajam a sermos fortes e corajosos. Senhor, assim como Tu estavas com ele, pedimos que estejas conosco a cada passo do nosso caminho. Nós reconhecemos que existem momentos em nossas vidas em que a dúvida e o medo podem querer se infiltrar em nossos corações. Quando nos deparamos com adversidades, é fácil nos sentirmos desanimados e inseguros. Contudo, Pai, sabemos que a Tua presença é uma fonte constante de força. Ajuda-nos a lembrar que não estamos sozinhos, que temos a Tua proteção e o Teu amor nos envolvendo em todos os momentos. Que possamos sentir a Tua mão guiando-nos
mesmo quando o caminho parece obscuro. Neste instante, pedimos que o Teu Espírito Santo nos fortaleça. Renova as nossas forças e ilumina as nossas mentes, para que possamos enxergar além dos obstáculos que se apresentam. Que o nosso coração se encha de coragem, sabendo que, com a Tua ajuda, podemos enfrentar qualquer desafio. Ensina-nos a olhar para os gigantes que se levantam diante de nós e a lembrar que, em Ti, somos mais do que vencedores. Que as nossas inseguranças não nos impeçam de avançar, mas que possamos seguir adiante com fé e determinação. Senhor, ajuda-nos a cultivar uma atitude de esperança, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Que possamos lembrar das vitórias que já conquistamos em Ti, e que isso nos dê ânimo para enfrentar o que está por vir. Que as nossas palavras sejam repletas de confiança e que possamos encorajar uns aos outros em nossa caminhada. Que nossos laços de amor e solidariedade se tornem ainda mais fortes, pois sabemos que juntos somos mais capazes de superar as dificuldades. Nós te pedimos, ó Deus, que nos concedas discernimento em nossas decisões. Em momentos de incerteza, que possamos buscar a Tua orientação. Que a Tua sabedoria seja a nossa luz, guiando-nos em cada passo que damos. Que possamos ter a coragem de seguir o caminho que escolheste para nós, mesmo quando ele não parece claro. Ajuda-nos a confiar em Ti plenamente, sabendo que os Teus planos são sempre para o nosso bem e que a Tua vontade é perfeita. Em meio a tantas vozes que tentam nos desviar do propósito que colocaste em nossos corações, que possamos ouvir apenas a Tua voz. Que as distrações do mundo não nos tirem a paz, mas que possamos permanecer firmes na nossa fé. Que possamos lembrar que cada desafio é uma oportunidade de crescimento e que em cada luta podemos nos aproximar mais de Ti. Senhor, que a nossa vida seja um testemunho do Teu amor e da Tua fidelidade. Que possamos ser exemplos de coragem para aqueles que nos cercam. Ajuda-nos a mostrar ao mundo que a verdadeira força vem de um relacionamento íntimo contigo. Que a nossa confiança em Ti inspire outros a buscarem a mesma segurança e paz que encontramos em Teus braços. Que possamos ser luz em meio à escuridão, levando esperança a todos que cruzam o nosso caminho. Neste momento, pedimos que a Tua paz, que excede todo entendimento, inunde os nossos corações. Que possamos nos sentir seguros em Tua presença, sabendo que Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Que qualquer ansiedade que venha tentar nos assolar seja levada embora pela certeza de que estamos nas Tuas mãos. Que possamos, assim como Josué, levantar a nossa voz e encorajar aqueles ao nosso redor, lembrando-os de que não há motivo para temer, pois Tu és conosco em todos os momentos. Que a nossa coragem seja alimentada pela certeza do Teu amor incondicional e pela promessa de que nunca nos abandonarás. Que possamos enfrentar os desafios do dia a dia com a confiança de que por meio de Ti podemos vencer. Senhor, ajuda-nos a viver de forma que cada dia seja um reflexo do Teu caráter em nós. Que possamos ser embaixadores da esperança e da coragem que só o Senhor pode proporcionar. Ó Senhor Deus, à medida que nos aproximamos do final desta oração, queremos Te agradecer por tudo o que és e por tudo o que fazes em nossas vidas. Cada dia é uma nova oportunidade de experimentar a Tua bondade e a Tua misericórdia. Reconhecemos que, mesmo em meio às dificuldades, Tu estás sempre presente, nos lembrando de que a Tua graça é suficiente para nós. Em cada lágrima derramada, em cada oração feita em desespero, sentimos a Tua mão amorosa nos confortando, nos dando esperança quando tudo parece perdido. Ajuda-nos a ser gratos em todas as circunstâncias. Que possamos olhar para os desafios não como barreiras, mas como degraus para o crescimento espiritual e pessoal. Que a nossa gratidão se transforme em louvor, mesmo diante das tempestades. Que possamos lembrar que Tu és o Deus que acalma as ondas e que mesmo nas situações mais turbulentas, a Tua paz pode reinar em nossos corações. Senhor, em um mundo que muitas vezes parece caótico e sem esperança, faze de nós instrumentos de paz.
Que possamos ser aqueles que levam luz aos lugares escuros, aqueles que oferecem um sorriso a quem está triste e uma palavra de ânimo a quem se sente desanimado. Ensina-nos a olhar para além de nós mesmos e a perceber as necessidades dos que nos cercam. Que possamos agir com compaixão e empatia, refletindo o teu amor em nossas ações diárias. Conceda-nos a sabedoria necessária para discernir o que é verdadeiramente importante. Que possamos priorizar o que realmente importa em nossas vidas e em nosso relacionamento contigo e com o próximo. Que as distrações do dia a dia não nos afastem do nosso propósito. Ajuda-nos a manter o foco em Ti, a fonte de toda a nossa força e esperança. Que a cada passo dado, a cada decisão tomada, possamos buscar a Tua vontade, sabendo que em Ti encontramos a verdadeira paz. Que nossas palavras e ações sejam sempre um testemunho da Tua fidelidade. Que possamos ser gratos pelas pequenas coisas, pelas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Que tenhamos um coração disposto a servir, a ajudar e a amar, mesmo quando é difícil. Que possamos ser um reflexo do Teu amor para aqueles que nos rodeiam, mostrando que a verdadeira força é encontrada na vulnerabilidade e na entrega a Ti. Em momentos de fraqueza, Senhor, que possamos nos lembrar de que é na Tua força que encontramos a verdadeira capacidade de superar. Que a nossa fé se fortaleça a cada dia, não importa o que enfrentemos. Que possamos olhar para o futuro com esperança, confiantes de que cada passo que damos está sob a Tua orientação. Que os nossos desafios se tornem oportunidades para glorificar o Teu nome. Neste momento, entregamos a Ti todas as nossas preocupações, dúvidas e medos. Que o Teu amor nos envolva e nos traga a paz que tanto necessitamos. Que possamos descansar em Ti, sabendo que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, sempre pronto para nos amparar. Que a nossa vida seja um testemunho da Tua grandeza e do Teu poder transformador. Que outros possam ver em nós a esperança e a alegria que vem de um relacionamento profundo contigo. Por fim, pedimos que a Tua presença seja constante em nossas vidas. Que possamos sentir Teu amor nos guiando a cada dia, a cada decisão. Que as nossas orações sejam um reflexo do nosso desejo de estar mais próximos de Ti e de conhecer mais a Tua vontade. Ajuda-nos a sermos canal de bênçãos na vida dos outros, promovendo amor, paz e esperança. Que a nossa vida seja um eco da Tua luz, iluminando os caminhos dos que ainda caminham na escuridão. Em tudo isso, Senhor, nós Te louvaríamos e exaltamos o Teu nome. Que a nossa vida a Ti pertença e que possamos sempre Te glorificar em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Ao encerrarmos nosso momento de reflexão sobre as palavras de Josué, que nos convidam a sermos fortes e corajosos, é fundamental lembrar que a vida é repleta de desafios. Cada um de nós enfrenta batalhas, sejam elas internas ou externas. O encorajamento que encontramos nas Escrituras não é apenas um consolo passageiro, mas uma verdadeira chamada à ação. Josué, ao falar ao povo de Israel, estava diante de um momento decisivo. Eles haviam atravessado o deserto, enfrentado dificuldades e agora se encontravam diante de uma terra prometida que exigia coragem e determinação. Assim como eles, nós também somos chamados a avançar, mesmo quando o caminho parece difícil ou incerto. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Quando olhamos para os problemas que nos cercam, seja em nossas vidas pessoais, em nossas famílias ou em nossas comunidades, podemos facilmente nos sentir desanimados. O mundo muitas vezes nos apresenta situações que parecem insuperáveis. É nesse cenário que precisamos recordar que temos um Deus que nos fortalece e que nos encoraja a não desistir. A promessa de estarmos amparados e guiados é um lembrete constante de que não estamos sozinhos em nossas lutas. É normal sentir-se abatido e é aceitável ter dúvidas. No entanto, é exatamente nesses momentos que devemos nos lembrar das promessas de Deus. A história de Josué é um testemunho de fé e perseverança. Ele e seu povo enfrentaram inimigos poderosos,
mas a certeza de que Deus estava com eles lhes deu a força necessária para avançar. Assim como eles, somos convidados a olhar para as nossas dificuldades com a perspectiva de que não estamos sozinhos. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, sempre pronto a nos ajudar nos momentos de angústia. Portanto, ao enfrentarmos os nossos desafios diários, que possamos nos lembrar das palavras de Josué. Não permitamos que o medo ou o desânimo nos paralisem. Em vez disso, abracemos a coragem que vem da nossa fé. A Bíblia nos ensina que, quando nos sentimos fracos, é nesse momento que a força de Deus se manifesta em nós. Ele transforma nossas fraquezas em oportunidades para que sua glória se revele. Convido você a refletir sobre as áreas da sua vida onde você precisa de coragem. Pode ser em sua vida profissional, nos relacionamentos ou até mesmo na sua caminhada espiritual. O Senhor está lhe chamando para que você não desista, mas sim, levante a cabeça e avance. Ao fazermos isso, podemos inspirar aqueles que nos rodeiam a também encontrarem coragem e esperança. A vida é uma jornada que não precisa ser percorrida sozinha. Estamos todos conectados, e ao encorajarmos uns aos outros, criamos uma rede de apoio que reflete o amor de Cristo. Lembre-se de que você é parte de um corpo, a Igreja, onde cada um tem um papel a desempenhar. Ao compartilharmos nossas lutas e vitórias, fortalecemos uns aos outros e promovemos um espírito de unidade. Ao final deste devocional, que possamos levar conosco não apenas as lições aprendidas, mas também a convicção de que somos mais que vencedores. A cada dia, ao acordarmos, que possamos renovar a nossa fé e nos lembrar de que Deus é o autor da nossa história. Ele tem planos para nós, planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Vamos então nos levantar com coragem, com a certeza de que, independentemente das circunstâncias, temos um Deus que nos fortalece. Que a paz que excede todo entendimento guarde os nossos corações e mentes, e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Sigamos em frente, confiantes e determinados, sabendo que, em Cristo, somos capazes de enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente. Que Deus abençoe cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.